Esta conferência será gravada agora. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui para mais uma aula. Gostaria de parabenizar todos vocês que participaram do fórum de discussão. Foi muito bom todas as informações que vocês colocaram lá, as dicas, as dúvidas. Pessoal, vocês estão de parabéns. E nós vamos para a nossa segunda semana de aula, com muito conteúdo e muita informação. E mais uma vez, pegue papel e caneta e anote tudo e todas as dúvidas. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, vamos dar continuidade nesse terceiro módulo. E nós vamos falar sobre os programas de autocontrole na obtenção de alimentos carnes, dando continuidade aos produtos embutidos e defumados. Se ficou alguma dúvida em relação à primeira aula, temos o fórum de dúvidas, então sane todas as suas dúvidas nesse fórum. Não fique com dúvidas. Então vamos falar sobre esses programas. Programa de autocontrole. O que vem a ser esse programa? Você já ouviu falar de programa de autocontrole? Você sabe alguma definição em relação a esse tema? Então vamos lá. Programa de autocontrole também é conhecido pelo termo gestão da qualidade. Toda vez que vocês ouvirem falar o programa de autocontrole e gestão da qualidade, se trata do mesmo termo. E o que vem a ser esses dois termos, né? Então, o programa de autocontrole ou gestão da qualidade são conjuntos, né? É o conjunto de boas práticas utilizadas nas diferentes áreas funcionais da empresa para obter-se de forma eficaz e duradoura a qualidade pretendida para um produto. Ou seja, lembra na primeira aula que a gente falou sobre as boas práticas? Lembra da definição de boas práticas? Então, a definição de boas práticas é as ações que a gente vai aplicar na empresa para reduzir, prevenir e eliminar os micro-organismos, certo? Então, aqui, levando em consideração os programas de autocontrole, então vai ser um conjunto dessas boas práticas que a empresa vai aplicar em todas as áreas, né, contido ali naquele fluxo de processo, certo? De forma eficaz e duradoura, para que esse programa ele seja aplicado diariamente. E com isso a gente vai ter uma qualidade pretendida, ou seja, aquela qualidade que a gente quer para o nosso produto final, até chegar ao consumidor. E quando a gente fala programas de autocontrole, a gente tem também que saber quais são esses programas. Então, hoje a gente tem praticamente uma pirâmide que vai nos auxiliar em relação a esses programas. Então, na base dessa pirâmide, nós temos os programas de pré-requisito, que é os BPF, que são as boas práticas de fabricação, e PPHO. Esse termo eu vou falar mais para frente para vocês. Então, a base do programa de autocontrole, ela tem que ter uma implantação das boas práticas. Então, se a empresa que você for prestar um serviço ou você pretende montar uma empresa de embutidos e defumados ou já tem essa empresa, você precisa implantar as boas práticas de fabricação. Então, esse é o seu requisito mínimo, criar as boas práticas e implantar.
Estando tudo ok, funcionando bem, a implantação ocorrendo de forma correta, aí você vai para o APPCC. Daqui a pouquinho também eu vou falar sobre esse termo para vocês. E no topo dessa pirâmide são as normas, né, que são as legislações, os regulamentos técnicos, que a gente vai falar na nossa terceira semana. Então, coloquem aí no caderno de vocês esses 3 passos, né, que você tem que ter para atingir a eficácia dos programas de autocontrole na sua empresa. E são, né, os programas de autocontrole. Então, esses programas, eles são empregados na gestão da qualidade e exigidos pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Ou seja, são requisitos que são obrigatórios, né, quando você vai ter uma liberação, uma autorização de funcionamento do seu estabelecimento, junto com aquilo que você pretende fazer. O registro de um produto, uma aprovação de um produto, tá? Aprovação do seu fluxo de processo. Então, você vai apresentar essa documentação que é os programas de autocontrole, tanto na parte escrita e na parte prática aí do dia a dia da sua empresa. Então, aqui nós temos as boas práticas de fabricação, que é a base, né, da nossa pirâmide. Então, sem ela, a gente não consegue progredir ou fazer com que nossa empresa cresça. Nós temos os PPHO. Lembra que eu falei que eu ia falar a definição? Então, são os procedimentos padrão de higiene operacional. No plural, procedimentos padrões de higiene operacionais. Que a gente vai falar mais para frente o que vem a ser esses procedimentos. O outro ponto é o APPCC, que são as análises de perigo e ponto crítico de controle. Tá? No inglês, a sigla é HACCP. Então, pode ser que vocês vejam em livros, em vídeos, essa outra sigla, mas é a mesma coisa. Outro ponto, né, que inclui nesse programa de autocontrole é o cronograma de qualificação de fornecedores. Que se você quer oferecer um produto de qualidade, um embutido, um defumado de qualidade, você tem que ter fornecedores de matéria-prima de qualidade. E também o sistema de rastreabilidade e recolhimento do seu produto. Também nós vamos falar mais para frente sobre isso. E qual que vem a ser o objetivo dos programas de autocontrole? Então, vocês têm que saber qual que é esse objetivo. Em primeiro ponto, a gente vai falar sobre o objetivo desse programa é o controle higiênico sanitário em alimentos. Então, toda vez que a gente falar em processos, né, de produtos carnes, embutidos e defumados, sempre, pessoal, nós vamos abordar a questão do controle higiênico sanitário desse alimento. Lembra na primeira aula que eu comentei com vocês sobre as boas práticas? Mostrei para vocês uma imagem de uma empresa, né, de um fluxo de processo, onde ele tinha os equipamentos, as instalações, a gente falou sobre os requisitos mínimos, né, para adequação desse estabelecimento. E é isso, é você criar um programa na sua empresa onde o controle higiênico sanitário ele seja efetivo desde a escolha do seu fornecedor, depois o recebimento dessa matéria-prima, o armazenamento, o pré-preparo, o preparo, a distribuição, o transporte e chegar ali na mesa do consumidor. Então, todas as etapas do fluxo do processo tem que ter esse controle. Então, quais os padrões mínimos, né, em relação ao controle higiênico sanitário? Aí, aquela definição de boas práticas é a gente prevenir, reduzir e eliminar os riscos nos alimentos, os micro-organismos. Então, vamos olhar nessa imagem aqui, né? Então, aqui vocês conseguem ver que nós temos uma bancada, né, com vários produtos carnes, temos colaboradores, né, que estão ali uniformizados, com avental, touca, capacete, luvas,
Nós temos os equipamentos aqui presentes, né? Nós temos vários equipamentos, pessoas, né, que estão ali controlando, que normalmente são os responsáveis técnicos também da empresa e também, né, os fiscais de inspeção, ou federal, ou municipal, ou estadual. Então, aqui nós temos o controle higiênico-sanitário desse alimento, que é o quê? Desde o colaborador, lembra lá na nossa primeira aula que a gente falou, né, os padrões dos hábitos saudáveis dos colaboradores, né, o que os colaboradores têm que saber para trabalhar, né, com alimentos, na manipulação de alimentos. Então, aqui sempre a gente vai falar, né, sobre os uniformes, os EPIs corretos, tá? Vocês estão vendo aqui a luva, né, normalmente para quem manuseia produtos carnes, corte, vai utilizar a luva, né, de malha de aço. Aqui nós temos as instalações que tem que ser adequada, né, de forma que proporcione uma eficácia, higienização dessas instalações, desses equipamentos, as caixas, processo de sanitização, processo de conservação desses utensílios, desses equipamentos e, lógico, do próprio alimento. E qual que é um outro objetivo, né? Então, nós temos também o controle de micro-organismos. Controle de micro-organismos, nós vamos ter ele desde o momento que eu escolho meu fornecedor. Então, se eu não conheço bem o meu fornecedor, a empresa, a forma que ele trabalha, a primeira coisa que vocês têm que fazer é conhecer, certo? A gente vai falar um pouquinho mais para frente o que você vai avaliar para a escolha de um fornecedor. Ok, escolhi uma matéria-prima de qualidade, essa matéria-prima chegou no meu estabelecimento, certo? Então, é o momento de eu receber essa mercadoria. Ali vai ser o seu primeiro contato da mercadoria para pós-processamento. Então, você também tem que avaliar se essa mercadoria está adequada, se a temperatura está adequada, se, né, o produto está com a validade correta, se aquele alimento apresenta uma embalagem intacta, sem furo, não rasgado, não estufado, né? Para produtos carnes, a temperatura, pessoal, ela é essencial, tá? Ou produto refrigerado até 4 graus Celsius, ou produto congelado de menos 12 a menos 18 graus Celsius, certo? Então, verificar isso, tanto no transporte que está recebendo essa mercadoria, como dessa matéria-prima. Então, esses produtos carnes têm que vir com o selo de inspeção, certo? Municipal, estadual ou federal, número do registro, os dados do fornecedor, embalagem correta, certo? Para que tudo isso seja feito o controle de micro-organismos. Qualquer falha durante esse processo de recebimento, você compromete a sua matéria-prima. E uma dica, nenhuma outra etapa posterior vai corrigir o erro inicial. Ou seja, vai corrigir a sua matéria-prima. Depois, o armazenamento desse produto. Câmara fria, congelamento, refrigeração, certo? Tudo na temperatura adequada. O pré-preparo, né, desses produtos, a gente pode olhar nessa imagem aqui, tá? O pré-preparo é o quê? O corte, a separação, tá? Onde cada produto, de acordo com a sua fabricação, vai ter o seu destino, tá? Certo? O ambiente é climatizado, a embalagem é uma embalagem adequada, então tudo isso é o controle de micro-organismos. Depois, o processamento desse alimento, tá? Que no caso que a gente está falando dos embutidos e defumados, tem o passo a passo ali, né, para a gente fazer um embutido e um defumado, que aí vai ser o seu preparo, processamento. Depois, a embalagem, junto com a rotulagem e a distribuição, juntamente com o transporte, que vai levar esse produto para outros lugares para fazer venda ou direto para a mesa do consumidor. Então, em todas as etapas, até esse produto, né, chegar na mesa do consumidor, enquanto esse produto estiver dentro do prazo de validade, nós temos que ter o controle desses micro-organismos, para que esses produtos não causem doenças transmitidas por alimentos e causem, né, algum incômodo aí ao consumidor. Certo? Então, vamos lá. Também, pessoal, o objetivo também dos programas de autocontrole é criar rotina para todos os colaboradores.
Então, todos os colaboradores, como a gente já falou, né, na aula 1, eles têm que ser treinados em relação às boas práticas, ao controle de micro-organismos e aos riscos que pode ocorrer em cada etapa, e evitar esses riscos. Também nós temos, né, desde os responsáveis pela manutenção de equipamentos até os que têm contato diretamente com os alimentos. Todos são responsáveis por esse alimento, por esse processo, tá? Do produto final. Se, né, estendendo também a cadeia de fornecedores, sempre eu vou falar dos fornecedores. Outra questão, em consequência dos programas, né, que visam a garantia da qualidade dos produtos de uma maneira preventiva e não corretiva, preservando a segurança através do controle dos agentes de agravos, evitando assim a transmissão de quaisquer males ao consumidor. O que vem a ser isso, né? Essa medida preventiva e não corretiva é a gente prevenir que o erro aconteça, que as falhas aconteçam, certo? Por quê? A não corretiva é quando a falha aconteceu e eu tenho que aplicar uma ação corretiva. Então, sempre no programa de autocontrole, a gente vai trabalhar com medidas de prevenção. Então, a gente vai sempre, né, ter a manutenção do nosso equipamento, não esperar que ele estrague para depois consertar, treinar os colaboradores para eles não fazerem nada errado, tá? Porque se fizer coisa errada depois passar a orientação certa, o erro já vai ter acontecido, a matéria-prima e cada etapa do seu fluxo de processo. Isso, né, quando a gente fala evitar agentes de agravos, é os micro-organismos, é os erros, tá? E transmissão de quaisquer males ao consumidor é as DTAs, doenças transmitidas por alimentos, que vai causar algum desconforto para o consumidor, levar ele para o hospital e até a morte, né, por ele ter consumido esse produto. E quando a gente fala de programa de autocontrole e a gente fala de controlar, né, esses riscos nos alimentos, a gente tem que saber os tipos de contaminação. Então, quais são esses tipos de contaminação? Então, nós temos 3 tipos, anotem aí no caderno de vocês. Temos a contaminação física, que vem, né, pelo palha de aço, cabelo, unha, prego, caco de vidro, ou seja, toda partícula que está presente no nosso ambiente, que é possível a gente visualizar, que vai cair ali, né, acidentalmente ou não, naquele alimento, vai ir para a mesa do consumidor e a pessoa pode ter ali algum risco, né, quebrar um dente, engasgar, tá? E vir a óbito também. Então, pessoal, por isso que a gente tem que ter todo o cuidado durante o processamento do nosso produto, certo? Do embutido. Observar cada uma das etapas desse processo. O segundo tipo é a contaminação química, que é dos próprios produtos químicos. Então, sempre fazer, né, na sanitização de qualquer etapa, seja ela do alimento, do ambiente, dos utensílios, dos equipamentos, é você sempre olhar no rótulo do fornecedor como que é o uso correto daquele produto. Olhar a diluição, tempo de contato, se precisa de enxágue ou não, tá? E também os produtos que são utilizados no controle de praga, que são os inseticidas, bactericidas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, porque em excesso, esses produtos químicos podem passar para o alimento e causar uma contaminação e risco para o consumidor. E o terceiro tipo de contaminação é o biológico, que é os fungos, as bactérias, os vírus, os vermes, protozoários, entre outros. Esses a gente não consegue ver a olho nu, tá? Ele vai alterar o produto de alguma forma, ou vai estufar uma embalagem, ou vai amolecer uma carne, vai dar aquele mau cheiro no alimento, tá? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a todos esses tipos de contaminação, para a gente evitar e prevenir que isso não aconteça, ok? Então, aqui, né, quando a gente também continua, né, falando do programa de autocontrole, a produção de alimentos de origem animal aplica-se, né, modernos instrumentos de gerenciamento voltado à qualidade e visualizados no processo de produção.
Então, conforme os anos vêm, né, passando, a tecnologia tem ajudado muito, tá? Os instrumentos, os equipamentos têm, né, facilitado muito a vida aí, né, das empresas, dos colaboradores, tá? E lógico, cada vez mais auxiliando o processo, evitando risco, tá? Então a gente tem que ter essa noção desse gerenciamento da qualidade. Então sempre você vai ter ali na sua empresa um responsável técnico da área, né, de alimentos para te dar todo o auxílio em relação à produção segura em todas as etapas do fluxo de processo. A produção, no ponto de vista, né, da inocuidade, que é evitar os micro-organismos, esse é um produto livre de contaminação, são compostos de processos agrupados das seguintes categorias. Então, lembra que eu falei para vocês? Desde a matéria-prima, das instalações, dos equipamentos, o colaborador e as etapas do fluxo de produção, certo? Todos eles estão diretamente ou indiretamente envolvidos na qualidade higiênico-sanitária do produto final. Lembra quando eu falei para vocês que desde as pessoas que fazem a manutenção do local, limpa, né, as áreas de processamento, então a pessoa dos serviços gerais, aquela pessoa que faz manutenção dos equipamentos, das instalações, o colaborador que está ali diretamente manipulando aquela carne, a pessoa que entrega, a pessoa, né, que recebe mercadoria, todos estão ligados para garantir a qualidade desse produto. E no programa, né, de autocontrole, a gente vai falar do APPCC, que são, lembra aí qual que é o termo? Análise de perigo e ponto crítico de controle. Então, esse termo, né, ele é um sistema, então ela é uma ferramenta do programa de autocontrole e da gestão da segurança de alimentos que avalia de maneira individualizada cada etapa da produção de alimentos, desde a produção da matéria-prima até os pontos de venda, analisando os perigos físicos, químicos e biológicos, potenciais à saúde do consumidor e determinando as medidas para minimizar, eliminar e reduzir os perigos a níveis aceitáveis mediante indicação dos PCCs, que são os pontos críticos de controle. Então, o que a gente conclui em relação a essa definição? Né? Então, aqui a gente vê que tem os tipos de contaminação que a gente tem que evitar. E, lógico, pessoal, a gente vai cuidar, né, da segurança em cada uma dessas etapas, tá? E junto com isso, nesse programa, a gente consegue identificar quais possíveis etapas que tem alguma falha crítica, alguma possível falha crítica, tá? Então, a gente sempre tem que estar observando isso. Então, aqui é uma imagem, tá? Eu dividi ela porque, para não ficar tão pequena aqui para vocês, é uma imagem que como a gente avalia as etapas do fluxo de processo. Então, vamos aqui, ó, começar pelo lado esquerdo. Então, primeiro, quando a gente vai analisar qualquer ponto do fluxo de processo, a gente faz a seguinte pergunta: existe medida de controle prevista? Então, vamos pensar no exemplo. Estou escolhendo a minha matéria-prima para eu elaborar um embutido e um defumado. Ok. Então, eu vou comprar a carne, né? As carnes, né? Que eu vou produzir esse produto. Então, existe medida de controle prevista para a escolha dessa carne? Aí nós temos duas respostas. Se sim, eu vou para a segunda etapa. Se não, a minha empresa ainda não tem esse controle, não tem requisitos. Então, aqui, ó, o controle nessa etapa é necessário para inocuidade? Então, se faz outra pergunta. Precisa ter um controle nessa etapa para evitar riscos, né, de contaminação de micro-organismos? Se a resposta for não, não é um PCC. Ou seja, não é um ponto crítico de controle. Mas a gente sabe, né, como eu falei para vocês, que se a gente escolher uma matéria-prima ruim, vai ser sim. Ou seja, modifique a etapa e o processo ou produto. Ou seja, passe a ter exigência nesse controle, certo?
Então, voltando aqui na primeira pergunta. Então, se for não, eu tenho essas etapas a seguir, certo? Se for sim, eu vou para a segunda etapa. A segunda etapa é: a etapa existe especificamente para eliminar ou reduzir o perigo a níveis aceitáveis? Lembra quando a gente falou sobre micro-organismo? Sempre vai ter uma legislação específica para o tipo de produto que você vai estar elaborando, e para alguns tipos de alimentos é permitido uma quantidade, né, máxima de micro-organismos presente naquele alimento, certo? Que provavelmente ele vai ser eliminado em outras etapas, no cozimento, tá? Então, essa etapa, ela existe especificamente para eliminar, reduzir o perigo de níveis aceitáveis? Aí nós temos também duas respostas. Se não, né, a gente vem para cá. Então, se não, ó, eu vou vir para o perigo identificado poderia ocorrer em nível aceitável, acima do aceitável? Né? Se não, então eu vou para a terceira etapa. Se minha resposta aqui for sim, ele é um PCC, certo? Ou seja, ele é um ponto crítico de controle. Se não, o perigo identificado ali poderia ocorrer em nível acima do aceitável? Também duas respostas. Se não, ou seja, se ele aumentar de nível de micro-organismo, não é um risco, né? Não é um perigo. Se não, então ele não é um PCC. Então, pare por ali. Se sim, nós vamos para a quarta etapa, que é: existe alguma etapa posterior que elimine ou reduza a ocorrência de perigo a níveis aceitáveis? Se sim, não é um PCC. Então, pare aqui. Se não, eu tenho que criar o PCC. Então, qual o critério que eu vou criar para eliminar posteriormente essa ocorrência desse perigo, certo? Então, cada etapa do seu fluxo de processo vai ser feito esse esquema, tá? Para analisar se tem um PCC ou não nessas etapas. A parte de boas práticas de fabricação, a gente já comentou um pouquinho na primeira aula e a gente vai ressaltar aqui, que como ela faz parte do programa de autocontrole, a gente sempre vai ter que ressaltar ela. E isso é o dia a dia de vocês também, né, no processo de produção. Então, aqui nós vamos sempre falar sobre a RDC 216 de 2004, que ela é um regulamento técnico de boas práticas para serviço de alimentação. Eu até comentei na primeira aula que a gente está trabalhando com embutidos e defumados. Tem as legislações específicas, nós vamos falar na próxima semana. Só que essas regras gerais das boas práticas, de acordo com a RDC 216 de 2004, elas servem, pessoal, para tudo. Então, se você quer ter mais conhecimento de como que é as boas práticas, leia essa RDC, ok? Vai estar lá no material de vocês, para vocês lerem. Ela é super tranquila, ela é bem fácil de ler, né? A didática dela é bem fácil. Então, lá fala de como devem ser as instalações, os equipamentos, utensílios, a produção, os colaboradores, ok? Outro ponto que eu falei para vocês, que é do que faz parte do programa de autocontrole, é o cronograma de qualificação de fornecedor. Então, o que eu vou fazer para qualificar o meu fornecedor, para ter uma matéria-prima de qualidade? Então, aqui, ó, requisitos mínimos. Então, esse fornecedor, ele tem que ter o alvará de funcionamento, a razão social da empresa, eu sempre indico, pessoal, pesquisem, consultem, tá? Essa razão social, juntamente com o endereço CNPJ, tá? Porque, infelizmente, nós temos muitos fornecedores que, às vezes, a razão social não condiz com o que ele está fornecendo, tá? Então, isso é muito grave. Referência de cliente, com telefones e nome para contato. Gente, é de extrema importância. Aí eu pergunto, né, para vocês. Se vocês compram uma roupa em uma determinada loja, se você gostou daquela roupa, se você gostou do atendimento, você vai indicar para um amigo, para um parente? Com certeza que sim, certo? Agora, se você não gostou do atendimento, não gostou das roupas, não gostou do local, você vai indicar? Eu acredito que não,
certo? Da mesma forma, quando a gente pede uma referência, tá, desse fornecedor. Então, através dessa referência, nós vamos ter um feedback, se ele é positivo ou negativo, certo? Outra etapa, critérios técnicos definidos em parceria com o fornecedor e cliente, que é o quê? Gente, defina horário de entrega, dias de entrega, quantidade, certo? Valores. Quando vocês receberem essa mercadoria, confira o peso, se o valor está correto, certo? E comprovante de atendimento às legislações específicas, né, ou pertinentes, que é o que? É o alvará sanitário, se ele tem registro, né, no mapa, no CIF, no SIM, Sistema de Inspeção, certo? Se ele tem esse registro, ele tem esse selo, ou seja, tem que estar tudo em dia, não pode ter nada vencido e tudo tem que estar de acordo, certo? Então, crie esses critérios que vai fazer toda a diferença para o seu negócio. E também a gente sempre vai falar da avaliação técnica do processo produtivo desse fornecedor. Então, pessoal, para qualificar o fornecedor, além das condições de documentação, vem as condições ambientais. Outro item também deve ser avaliado. Se possível, né, se tiver ao seu alcance, vá até o local na empresa do seu fornecedor, se tiver ao seu alcance, claro. Ou pesquise pela internet, peça vídeo de produção, certo? Que é que você tem que avaliar as técnicas operacionais, as boas práticas da produção desse alimento, se tudo que você aplica na sua empresa é aplicado no fornecedor, o armazenamento desse produto, a distribuição, a higiene, né, do ambiente, dos alimentos e do transporte, certo? Verifiquem, pessoal, que isso aqui vai ser quase que 100% da efetividade da qualidade do seu produto final. Então, fica a dica aí para vocês. E outro ponto é o sistema de rastreabilidade e recolhimento desse produto. Então, vamos lá. Você desenvolveu um embutido, um defumado, colocou ele no mercado. Ok. Como que você vai rastrear esse produto? E se esse produto der algum problema, algum risco de contaminação, alguém passou mal, te denunciou, né, foi no PROCON, como que você vai saber onde que esse produto está para você recolher esse produto, certo? Então, a gente tem algumas dicas. Então, aqui, ó, o conceito de rastreabilidade é sempre aplicado na segurança de alimentos e pressupõe a capacidade de registrar dados sobre recursos e processos empregados ao longo da cadeia produtiva, que nada mais é que a responsabilidade para registrar e manter esses dados é compartilhada por todos os membros envolvidos, desde a compra da matéria-prima até o consumidor final. Ou seja, cada etapa do seu fluxo de processo tem que ser controlado. Aí vem, né, as boas práticas em cada uma dessas etapas. Além disso, sua matéria-prima tem que ser de qualidade, cada processo tem que estar de acordo, tem que, né, seguir as boas práticas. E claro, pessoal, sempre pensar na embalagem do seu produto, código de barra, lote, data de validade, ter um registro, né, uma planilha, um sistema que faça esse registro, esse controle, o que saiu, a quantidade que saiu, o que saiu foi para onde, certo? Para se der algum problema, você fazer esse recolhimento. O recolhimento também ele é conhecido como recal, tá? Então, que é o recolhimento do produto se caso acontecer alguma coisa. Aqui é uma imagem, tá? Então, aqui, ó, registro da origem ao consumidor. Então, se alguém passar mal, alguma coisa assim, der algum problema, você sabe que como que cada uma das suas etapas foi controlada, o que pode ter acontecido em relação aos PCCs, tá? As falhas, por isso que é sempre bom ter medidas preventivas e não corretivas. E se houver rastreabilidade, eu tenho que pegar esse produto do mercado e trazer ele de volta e avaliar todas as etapas anteriores, ok? Aqui, então, a gente vai falar um pouquinho do processo de obtenção de embutidos frescais, defumados e cozidos. Então, se a gente está falando de embutidos e defumados, então a gente vai ver aqui um fluxo de etapa. Então, um exemplo. Então, eu estou fazendo, né, preparando ali o embutido. Então, primeiro, início, desosso da carcaça. Então, recebi uma peça, essa peça veio do frigorífico, então eu vou fazer a desossa dessa carcaça.
Então, para eu receber essa carcaça, eu tenho que ver as condições do veículo, do entregador, a temperatura, tá? E como que essa carcaça está sendo entregue. Depois eu vou levar lá para dentro da minha empresa, meu processo de produção, e vou fazer a desossa. Então, eu vou tirar ali, né, as partes que eu vou utilizar. Em seguida, eu vou fazer a moagem dessa carne, certo? Depois, eu vou misturar os ingredientes, os condimentos e aditivos, conforme a gente já falou na primeira aula, e vou fazer o embutimento, tá? Então, ele pode ser um cozido, tá? Então, vou cozinhar ali meu produto, vou defumar, certo? Então, e vou embalar. Então, se eu cozinhar, tá? Fazer o processo de cozimento, depois eu tenho que fazer o resfriamento e embalar esse produto, certo? Se for defumado, eu faço o processo de defumação e embalo. E se eu faço o embutimento, embalo, eu levo para a câmara de armazenamento e todos vão para expedição, que é onde vai ter a rotulagem, o selo de inspeção, certo? E finalizo ali a minha distribuição e levo para o mercado, certo? Então, cada uma dessas etapas vai ter o seu PCC, certo? Vocês têm que avaliar se em uma dessas etapas vai ter PCC ou não, se pode ter algum risco ou não. Analisar os PCCs, sempre, tá, pessoal? Então, crie esses programas para que, alguma dessas etapas tem PCC? Se tem, quais são eles? Quais são os riscos? E como que eu vou controlar isso, certo? E aqui é os procedimentos de padrão de higiene operacional, que é o PPHO, tá? Que também é um documento que a empresa tem que elaborar, falando de como que é feita a higienização operacional de toda a sua empresa. Então, procedimentos operacionais padronizados, que é o POP, tá? Que a gente fala de POPs, nele está incluso, né, os PPHO. Então, a gente faz PPHO para todos os processos, para instalação, equipamentos, móveis, utensílios, colaboradores, matéria-prima, recolhimento, rastreabilidade desse produto, controle de praga, higienização da caixa d'água, ok? Manutenção. Então, esses dois procedimentos, eles são documentos que descreve e padroniza as instruções das operações e suas frequências de execução na indústria e descreve de forma detalhada todas as etapas que devem ser seguidas em procedimentos de higienização, equipamentos, utensílios, ambiente de processamento, certo? Então, vai detalhar ali cada uma dessas etapas. No material de vocês, na biblioteca, eu vou deixar lá para vocês um modelo de PPHO, ok? Quando a gente fala também, né, em POPs, o POPs, se vocês quiserem consultar o anexo do POP, tem na RDC 275 de 2002, tá? Que é um regulamento técnico dos procedimentos operacionais padronizados aplicados em estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos, e lá tem uma lista de verificação de boas práticas de fabricação nesse tipo de estabelecimento. E normalmente os fiscais de inspeção utilizam ele para fazer a fiscalização. Então, também vou deixar lá na biblioteca para vocês. E princípios fundamentais no desenho sanitário, ou seja, foco na produção. Então, como que deve ser o desenho da sua planta, do seu processo, né? Até mostrei para vocês na aula anterior um modelo, mas o que a gente vai considerar nesse desenho sanitário, né, no processamento do seu alimento? Então, primeiro, limpeza a nível microbiológico, então, utilização do produto correto, na diluição correta, fazer a higienização, ter uma periodicidade dessa higienização, uso de materiais compatíveis com os alimentos, então não pode ser material poroso, que vai causar risco de contaminação, madeira, pessoal, é proibido, papelão na área de produção é proibido, certo? Aceitabilidade para inspeção, limpeza, sanitização e manutenção, aí lembra, né, daquelas etapas que a gente falou. Autodrenabilidade, o que é isso?
determina a realidade, ou seja, nos documentos de vocês tem que ter a realidade da empresa de vocês, não omitir nenhuma informação, certo? Inexistência ou hermeticidade de áreas mortas. O que significa isso? Eu ter áreas, né, que não tem serventia de nada. Ou seja, aquele estoque, às vezes eu só vou acumulando, né, objetos em desuso, coisas em desuso, então se torna uma área morta e causa ali um risco de contaminação, assim como as áreas externas. Tem empresa que preocupa muito com a área interna e nada com áreas externas, ok? Outro ponto, inexistência de pontos de acúmulo de sujidade. Esse tópico 6 aqui, pessoal, é inadmissível, certo? Não pode ter acúmulo de sujidade em cantos, na parede, no teto, nos equipamentos, em nada, tá? Então, fiquem atentos. Performance operacional com sanitariedade, ou seja, lembra que eu falei para vocês sobre o tipo de matéria-prima, tipo de material do seu equipamento, do seu utensílio, as paredes, as pias, certo? Então, tem que ter tudo de acordo e de forma correta. Desenho higiênico de utilidades, ou seja, o seu fluxo de processo adequado para aquilo que você produz, desde o recebimento da sua mercadoria até ela sair da sua empresa, junto com a área administrativa, certo? Área para funcionário, vestiário, sanitários. 9. Compatibilidade entre equipamentos principais e secundários, ou seja, aquilo que é principal na minha produção, ou seja, que eu uso constantemente, e aquilo que eu vou usar em ocasiões específicas, certo? Então, tem que ter essa compatibilidade para não haver contaminação cruzada, que é eu contaminar um alimento com outro, um equipamento com um alimento, tá? E vice-versa. E validação de limpeza e sanitização, que é o próprio PPHO. É você citar o passo a passo como que você faz o processo de higienização em cada uma das suas etapas do fluxo de processo. Aqui é uma imagem, tá? Onde mostra, né, o passo a passo, né, desde a base até o topo da pirâmide, que é a segurança, a gestão da segurança de alimentos, que é um dos programas, né, de autocontrole, o APPCC, a gestão, né, das melhoras, né, da melhoria de boas práticas, os PPHOs, o desenho sanitário, a superfície de contato, né, conforme legislação, a possibilidade de limpeza, como que ela é feita, a prevenção de fissuras e rachaduras, que é isso que causa, né, acúmulo de micro-organismos, acessibilidade, como que é essa acessibilidade, tem como fazer a limpeza, não tem, e possibilitar a inspeção. Ou seja, fiscal chegou, e aí? Eu preciso ter medo desse fiscal? Não, gente, se você andar corretamente, seguindo todos os padrões, não precisa ter medo, tá? Da fiscalização. Aqui também nós vamos citar um fluxograma de produção de linguiça de carne suína pura. Então, aqui nós temos, aqui veio primeiro, né? Mas já pensem aí como analisar os PCCs. Então, primeiro, eu vou ter ali, né, a aquisição do meu aditivo e ingredientes, vou receber esse produto, vou conferir esses produtos, em seguida vou armazenar eles, aquela lista que a gente falou na aula anterior, todos eles ficam em temperatura ambiente, exceto, claro, as carnes, né? Faço a pesagem dessa matéria-prima. Depois, eu faço a mistura e o descanso. Aí aqui eu vou vir para a minha matéria-prima, que é o produto carne. Eu recebo, verifico, confiro, armazeno. Se ele veio congelado, eu tenho que fazer o descongelamento. Descongelamento correto, pessoal, é sobre refrigeração, certo? Sempre de um dia para o outro. Nunca, jamais, em temperatura ambiente, dentro de uma panela com água, no sol, ok? Depois eu faço o corte, a faca ou a moagem, dependendo da peça, eu já posso fazer a moagem direto. A pesagem, né, dessa carne, o acondicionamento, a mistura e o descanso, depois o embutimento,
a embalagem, a pesagem, a rotulagem, a estocagem refrigerada e a expedição de produtos. Aí aqui eu tenho a tripa suína, então, e o rótulo, né? Então, eu vou receber, vou armazenar em temperatura ambiente, faço o pré-preparo dessa tripa suína, faço, né, através desse produto, desse aditivo ingrediente, dessa carne que eu misturei, eu faço o embutimento com essa tripa. Embalo, refrigero e faço a expedição desse produto. E sempre avalie os PCCs em cada uma dessas etapas. Dúvida, pessoal? Eu sei que é muita informação, né? Mas vejam e revejam essa aula e qualquer dúvida, vai lá no nosso fórum de dúvida que nós estamos à disposição para sanar qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, certo? E agora nós vamos ter o nosso fórum de discussão, ok? O que eu quero que vocês façam? Vai lá no fórum de discussão e citar e explicar 3 programas de autocontrole. Então, a gente viu vários aqui. Então, eu quero que vocês citem e expliquem 3. Pessoal, expliquem da forma que vocês entenderam. Se tiver dúvida, perguntem, tá? Não fiquem com dúvida. Quero que vocês saiam daqui feras em programas de autocontrole. Eu também vou deixar disponível lá para vocês vídeos, tá? Que vai auxiliar vocês nesse estudo, né? Do curso aqui. Então, vai ter vídeo lá de fábrica de embutidos e defumados. Então, vejo para vocês, quem nunca viu o modelo, né? Quem nunca visitou ou nunca viu, veja esse vídeo. Também falando sobre o PPHO, o que é, mostrando, né? A forma que isso é feito. O sistema de ABPCC, como que ele é feito, como que ele é implantado, o programa de autocontrole também, e eu vou deixar lá para vocês um videozinho que mostra estufa de defumação e linha de máquina para a fábrica de embutido. Para quem nunca viu, né, para conhecer quais são os equipamentos que é utilizado numa fábrica de embutidos. E materiais, então vou deixar disponível para vocês lá, né, as legislações, né, que é a RDC 275, para vocês verem lá, né, a lista de verificação dos procedimentos operacionais padronizados, a RDC 216 também, para quem tiver interesse de ler e conhecer, certo? E também eu vou deixar lá para vocês um artigo, ele não é grande, tá? É um artigo, tem um título como Salmonella SP e Listeria monocitogenes em presunto suíno comercializado em supermercados de Fortaleza, tá? Fator de risco para a saúde pública. Pessoal, fique aí com o material esse para conhecimento de vocês, esse artigo para vocês verificarem que houve uma contaminação por salmonella e listeria em um presunto suíno. Então, olhem lá para quê? Para que o que vocês forem produzir, forem trabalhar, evitar que isso aconteça, ok? Então, fica lá de material extra. E também o modelo de PPHO, conforme eu falei para vocês, vai ter lá para vocês conhecerem como que é. E depois a atividade avaliativa. Então, façam lá, igual eu falei para vocês, vejam a aula, revejam a aula, faça o fórum de discussão e tire todas as dúvidas e faça uma excelente avaliação. As referências que eu utilizei para montar essa aula. E agradeço mais uma vez pela participação de vocês. Conto com a participação de vocês para ver esses materiais, ver os vídeos adicionais, tá? Para maior conhecimento, né? Para vocês serem bons profissionais nessa área. E até a nossa próxima aula. Até lá. Abraço.